Vamos falar um pouquinho de mercado, Hernanzito? Nossa primeira parte aqui de mercado da bola. Igor Vinícius, o que está faltando para acertar com o Santos? Já de saída do São Paulo, mas o São Paulo está ali tentando dar uma negociada para garantir algum dinheiro para que ele não vá embora logo? Como é que está isso? Não, o São Paulo vai ficar com a porcentagem do Igor Vinícius e... Para liberar já, não é isso? Já liberar, já está liberado, né? Ele está se recuperando dessa lombalgia e o Santos aí deve em breve já anunciar o acordo com o São Paulo. E a boa relação do Marcelo Teixeira com o Casares contou muito, né? O São Paulo tentou renovar o contrato do Igor Vinícius por mais um ano. O Igor Vinícius falou assim, eu quero ares novos e tal. O Igor Vinícius tem uma história no Santos, né? Ele é da base lá, né? Então, ele viu numa oportunidade, o Alexandre Matos gostou muito, queria o jogador. A diretoria do Santos também, o Kleber Xavier aprovou também a contratação, a chegada dele. Então, vai ser bom para todo mundo, né? A torcida do Santos também torceu um pouco o nariz, né? Pelo jogador, porque assim, viu muita comemoração de torcedor de São Paulo pela saída, mas aí é muito mais hater, né? Cornetada, porque o Igor Vinícius é um jogador que teve altos e baixos. Mas eu entendo que é um jogador que se encaixa no modelo de jogo do Kleber Xavier. E ele pode respirar ares novos, então acho que tem tudo para dar certo. E para ele é importante também, né, para ele ter chance de jogar, vai disputar a posição, ali tem o JP Sherman, tem o Aderlan também, e ele chega para brigar por uma vaga aí na lateral, ele que tem história mesmo no Santos, aliás, jogou a base lá do Sub-13 até o Sub-20, jogou bastante lá no Santos. E Hernanzito, indo para o São Paulo agora, o treinador tá chegando, enfim, tá chegando, amanhã. Crespo. Chega hoje ou chega mais apresentado amanhã lá no Morumbi, mas chega hoje, não é? Eu só não lembro o horário, acho que não precisa. Acho que é de manhã, não sei. E aí já começa a trabalhar, claro, nesse primeiro momento ainda reuniões, avaliações, até porque com o grupo só no dia 26, né? E nessas avaliações a gente deve ter uma movimentação aí de mercado do São Paulo, tanto de saídas, além do Igor Vinícius, como é que estão tem essas negociações? Duas saídas que eu queria trazer de bastidor, que eu conversei com o pessoal da alta cúpula lá para saber qual que é o termômetro da saída, por exemplo, do interesse do Krasnodar no Lucas Ferreira, que é um jogador que até ontem tinha uma multa baixa para clubes do Brasil e o São Paulo, né, teve que correr ali para renovar e renovou. O Krasnodar tem interesse. O Krasnodar mandou a oferta oficial? Não mandou. O Krasnodar sinalizou que gostaria de fazer uma oferta e perguntou qual seria o valor para começar a conversar. E o São Paulo falou, não, é um jogador que a gente não tem interesse em vender. E o Krasnodar falou assim, olha, 7, beleza? O São Paulo falou, amigão, passa amanhã. Passa amanhã, tá duro, dorme. Tá duro, dorme. Essa eu não conheço, hein? Tá duro, dorme? Você não conhece? Não. Tá duro, dorme. É boa. E aí o São Paulo falou, não, assim, o sentimento de dentro da diretoria do São Paulo é de que não vai chegar nada oficial pelo Lucas Ferreira do Krasnodar. E se chegar 7, o São Paulo já vai recusar. Mas não chegou o papel oficial. A questão do Pablo Maia, não houve nenhuma conversa dele com os representantes, né, o Júnior Pedroso, que é quem representa o Pablo Maia, no sentido de tragam propostas pelo Pablo Maia. Não teve isso. O que teve até agora é uma busca de 2 mercados diferentes pelo Pablo Maia, mas é só sondagem, que é o mercado inglês, que sempre teve de olho nele, e o mercado alemão. E assim, sem oferta, sem nada assim, tipo assim, vou mandar uma oferta aí pra gente começar a conversar. 0. Só, como é que estão os números dele aí? Legal, obrigado. Como é aquela sondagem, né? Como é que tá a recuperação dele aí? Tá assim, ele tá jogando titular? Não. Tá, obrigado. Sabe aquela coisa de tipo assim, perguntar não ofende? Porque o Pablo Maia é um jogador que hoje não tá no melhor momento. Ele está oscilando demais. Então, dentro do São Paulo, e quem gerencia a carreira do Pablo Maia, ninguém acredita, nenhum dos lados assim, eles não acreditam que vai chegar uma proposta pelo Pablo Maia. E o São Paulo não vai vender o Pablo Maia porque é um jogador que tem um custo alto. Assim, sabe que pode ser vendido por um valor acima quando ele estiver bem. Só que ele precisa estar bem. E ele estava se recuperando de uma lesão grave.
antecipou a volta e tal, só que ele não está conseguindo jogar porque ainda está voltando à melhor forma física e técnica dentro de campo. Então, assim, são 2 jogadores que dificilmente acham dentro do São Paulo que poderão ser vendidos. Essa é a minha apuração em relação às saídas. O que eu entendo que pode acontecer é o Alves, que já está quase vendido, vai ser essa semana vendido. CSKA, né? CSKA. O menino que está indo lá, o lateral esquerdo, que já vai ser vendido pro time francês e vai ser entregue quando tiver 18 anos. E o Bobadilla pode receber proposta. O Bobadilla hoje não é titular. E o Crespo quer o Luiz Gustavo, que voltou a treinar no campo. Voltou? Voltou. Boa notícia, hein? Então, o Crespo quer utilizar o Luiz Gustavo quando o Luiz Gustavo estiver de volta. O PVC, muitas movimentações não ainda concretas, né? Uma parte delas não ainda concretas ou concretizadas, muito ainda nesse âmbito da sondagem, da conversa. Mas São Paulo já tem um elenco curto. Não são peças que hoje, quer dizer, Lucas Ferreira é um jogador bem importante, né? Pensando Titular, né? Titular, jogador importante, mas não são peças que têm sido fundamentais aí para o São Paulo. Mas é um elenco curto, né? A gente já falou sobre isso, do quanto São Paulo precisa de peças. Te preocupa todas essas notícias aí sobre possíveis saídas do São Paulo? E aí a gente está falando de Igor Vinícius, de Lucas Ferreira, do Matheus Alves, do Bobadilla, de vários atletas aí que podem ser envolvidos em negociações. O que me preocupa mais são os 2 meninos, é o Lucas Ferreira e o Matheus Alves. O São Paulo precisa parar de vender. Eu sei que tem uma necessidade da venda pela situação financeira do São Paulo. Estamos de acordo. Estou entendendo tudo. Não estou vivendo no mundo da lua. Mas, cara, assim, você pega casos como o David Neres, que jogou 8 partidas pelo São Paulo. O Antony, que jogou 50 partidas, 52. Você revela, trabalha, rala, faz um monte de investimento na base para revelar um jogador, para transformar o jogador em dinheiro. O Lucas Ferreira é uma esperança, ele não é dinheiro, ele não é uma conta bancária, ele é esperança. Então, é muito triste, mas é a situação do futebol brasileiro. É por isso que a gente diz que existe uma equipe que consegue competir de uma maneira diferente do que acontece na América do Sul hoje. Você revela um jogador que joga 20, 21, 22 partidas e vai embora. Então, esse é o problema. O Igor Vinícius deu, assim, a negociação do Igor Vinícius para o Santos sendo concretizada é boa para o Santos, é boa para o Santos. O Bobadilla tem um desgaste do caso recente de xenofobia e também pode ser que vá embora, pode ser bom para ele, pode ser bom para São Paulo, pode ser bom para todo mundo. Mas os 2 meninos são uma repetição de uma história de Antony, de David Neres, de Beraldo. E o São Paulo é um clube que merece mais do que isso. Tem um jogador que fique 2, 3, 4 anos, seja campeão, então vai embora. Pode valorizar mais suas crias. E assim, tem 2 jogadores que o São Paulo também está de olho e que pode bater a meta, que estão emprestados, que é o Nestor no Bahia, que se bater a meta aí vira uma compra obrigatória, e o Galopo no River Plate. O Galopo, inclusive, foi titular no último jogo do River Plate no Mundial, quase fez um gol, um belo gol seria, inclusive, bateu de assim, peito de pé, a bola subiu um pouquinho. E o Galopo está bem no River. Então o São Paulo espera também fazer grana com esses 2 jogadores. E para chegar, Renazito? Para chegar é um problema, porque o São Paulo não tem grana. Sim. O São Paulo não tem dinheiro. É sem custo, vai ter que ser sem custo. Jogador... É um cenário que a gente já é um modelo de Neno. Modelo de Neno. Mas o Crespo, ele já detectou assim, o que ele precisa? Conversou? É muito preliminar, né? Ele vai chegar e vai ter aquela conversa tete a tete, reuniões e tal. Mas o São Paulo quer dar ao seu novo treinador mais um meio-campista e um jogador de lado de campo. Quanto tempo, hein? Quem é vivo sempre aparece, né? Tá ligado, né? E aí, qual é a boa? Tem bastante coisa para ser falada, né? Bastante coisa para ser falada. Tem o Mundial, tem umas atrapalhadas que tá acontecendo no São Paulo aí também. Mano, atrapalhada no São Paulo é normal, não? Já tá virando meio uma redundância isso, né? Infelizmente. Atrapalhada no São Paulo é meio que padrão, paizão.
Não tem muito pra onde nós correr, não. Mas você tá sabendo eu acho que os dois assuntos mais quentes aí em relação a tomadas de decisão tá sendo a parte do Matheus Alves e do Igor Vinícius. Você chegou a dar uma olhada nisso? Mano, o Igor, eu vi o Sá postando que pode cravar, né? É oficial? Isso, pode cravar. Então, aparentemente ele já falou que pode cravar, mas pelo jeito ambas as partes já meio que concordaram com um em contratar e o outro liberar. Então, eu acredito que já dá para cravar. E o negócio do Matheus Alves ainda que eu não sei se é 100% certeza ou não. Eu vi que o bom e velho Crespão chegou hoje, né? Chegou, agora... Agora é trampos. Agora é trampos. E também, eu acho que é bacana também comentar isso, que tem bastante, sei lá, a opinião tá bem dividida entre os torcedores. Tem gente que tá achando maravilhoso, tem gente que tá falando que talvez não é tudo isso. Eu tô até curioso para saber o que a maioria do pessoal do chat tá achando. Do Igor? Crespo. Do Crespo? Mano, o maluco meteu aqui já, o Igor Vinícius fora é reforço. Que é isso, meu parceiro? Santo Sorriso Dental. Esse é o nome da fera. Mas eu acho que o Igor, ele chegou na mesma situação que o Wellington, cara. Já virou um clima meio insustentável ali pra ele. Será, Diego? Mas até depois dessas apresentações do nosso querido Cedric... Cara, mas só que eu acho que o Cedric, ele é aquele nota 7, né? Tipo, errado. Caralho, quem espera... Se o Cedric é nota 7, maluco, eu sou 9,95, pai, papo reto. É porque assim, eu acho que ele é um jogador que não, sei lá, tá longe de ser um craque, mas, cara, faz o feijão com arroz ali. Eu acho que esperar alguma genialidade dele é absurdo, mas também não compromete todo o jogo, não. Ah, mano... Eu gostava do Igor. Eu achei que foi um pouco de displicência da parte da comissão, de todas as comissões técnicas, inclusive do São Paulo, de tentar ajudar ele, tá ligado? Fazer um trabalho de leitura e tal. Concordo. Porque eu acho que o Igor, se ele tivesse um trabalho mais de perto com ele, e ele fizesse igual o Cedric, se ele fizesse o simples bem feito, mano, ele ia ser um monstro. Então, porque assim, vamos dizer que é força e vontade ele tem de sobra. Isso aí eu acho que nunca foi o ponto, mas a tomada de decisão dele era uma coisa que todo mundo ficava puto, cara. Eu acho que nesse quesito, o torcedor já chegou a um ponto que a bola chegava no pé dele e falava, não, Igor Vinícius de novo não, sabe? Daí... entrou mais ou menos na mesma situação do Wellington, que ele sofreu, foi ano passado, né? Que tava ficando já um clima meio insustentável. Daí... Mas volta nisso, tipo, Wilson, é da comissão tentar dar esse suporte pro atleta? Mano, eu acho que é uma mistura de vários fatores, assim, a comissão podia ter dado um approach melhor para ele, ele poderia ter tentado procurar uma solução, tem essas empresas hoje que fazem trabalho de scout, né? Inclusive a gente tem a nossa também, né? A galera que quiser receber um feedback é só chamar no DM que a gente faz aquele estudo minucioso, tá ligado? Enfim, podia ser um pouco de tudo. Ali ele podia ter procurado um tipo de ajuda, a comissão poderia ter ajudado. O próprio São Paulo ali, que os próprios auxiliares ali, a galera, alguém podia ter conversado com ele. Enfim, eu acho que ele é de um baita ajustadinho ali, ele tinha um baita de um potencial, assim. Eu pecava nele era a tomada de decisão, né? A tomada de decisão dele era meio controversa. Sim. Sempre gostei dele. Mas eu acho que daí meio que acabou virando um clima meio insustentável, cara, porque muita gente também concorda que talvez a força física dele e a própria vontade do jogador, ele sempre foi um cara que tentou entregar tudo em campo, mas só que toda vez era também esse ponto de tomada de decisão, uma vez, beleza, mas só que
todo jogo a mesma coisa, eu acho que acabou ficando um clima meio insustentável para ele e tomara que consiga ir bem no Santos, né? Toda a sorte do mundo para ele, né? E depois tem agora a pauta do Alves, que tem muita gente falando que é... O que você acha, Chacão, do Alves? Você acha que ele deveria ir? Você acha que o São Paulo tinha que vender? O São Paulo precisa vender, fato. Sim. O São Paulo precisa vender para bater as metas do FIDIC, do tão e famoso FIDIC. Cara, que entra naquele paradigma, né? Que, tipo, eu acho que o Alves tem um potencial de ser uma peça importante ali de reposição ali pro próprio time, mas só que depois a gente bate naquela velha... Na velha situação financeira do time. Se o time tá precisando, tem que vender, não tem muito pra onde correr, cara. Mas então, vamos lá. Vamos entrar nesse mérito aí, depois eu vou dar a minha opinião, tá? Mérito Perfeito. do Alves. O São Paulo precisa vender? Precisa. O São Paulo tem que vender para bater a meta do FIDIC lá, do EFIS lá, do qualquer coisa? Precisa, beleza. Só que uma coisa que a galera não entende é que se o Alves falar não, ele não vai. E aí, eu queria saber quem que é o artista que convém... Mano, vamos lá. Vou colocar eu na parada, tá? O São Paulo recebeu uma proposta de 15 milhões de dólares por mim. Perfeito? E aí, o São Paulo aceitou. A briga foi fazer eu aceitar. Porque eu recusei 2 investidas do Shakhtar. E se eu falasse não, era não. Mas aí o que convenceu? Ponto 1, a parte financeira, que eu falei no Charla Podcast. Ponto 2, naquela época ia participar da Champions League, ia ser ali coadjuvante na Champions League, escutar musiquinha e tal, mas não deixava de ser uma vitrine. Sim. Então era meio que atrativo. Para a Rússia, além de ter todos os problemas fora futebol, os conflitos, a parte política e tal, eles não disputam mais Champions League. Mano, chegar até a Rússia é uma... PN, é um pé no saco. Receber, se eles receber lá dentro da Rússia, e eu acredito que talvez metade do salário deve receber na Rússia, é um PN para tirar o dinheiro de lá. Se tirar, porque o país está em guerra. A Ucrânia, quando entrou em guerra na minha época lá, a gente podia tirar até 10 mil dólares por mês só. O resto não podia tirar. Certo. Mano, o atrativo Champions League não tem, Champions Europa, Conference League não tem nada. Eu queria saber qual que é e detalhe, e pior, Wilson, mas é o financeiro. Mas, irmão, além de ter todos esses problemas de ordem financeira, que ele deve receber uma parte lá, uma parte fora e tal, mano, se der uma merda... Porque o Putin não vai perguntar pro campeonato, e aí, vocês estão acabando pra me arrumar uma treta? Se os caras resolvem arrumar uma treta no meio do caminho ali, ele tá lá, irmão. Ele vai sair como? Sim. Mano, eu, assim, sou dinheirista, nunca neguei, iria pelo dinheiro. Ponto. Dito isso, hoje, pra Rússia eu não iria. Mano, não iria mesmo. Acho que chance zero de eu ir pra Rússia. Podia ser pelo dinheiro que for. Aí os caras... Aí tem aquela... mas o São Paulo tem que vender. Falou pra ele, irmão, desculpa, o São Paulo não tem que vender. Ô, Wilson, mas só que depois, assim, ó, vamos lá. Eu tô pensando num cenário canalha, tá? Num cenário canalha que eu gosto dos cenários canalhas. É esses daí que é da hora. E o São Paulo chega e fala assim, ó, é o seguinte, estamos precisando de dinheiro e você é o cara que tá aqui na referência. Sim. Precisamos, a gente conta com a sua ida. Daí ele chega e fala assim, não, eu não quero ir pra Rússia porque tá acontecendo isso, eu quero ficar aqui. Daí o São Paulo fala, não, beleza, você vai ficar aqui, mas a gente vai dar descontinuidade. Bora falar agora sobre Corinthians, São Paulo e Água Santa na mira da polícia em investigações ligadas ao crime organizado. Nessa segunda-feira, foi concluído o relatório final das investigações sobre o caso Vaidbet, que apurava irregularidades no Corinthians, aquele esquema de pagamento, de intermediação,
a polícia conseguiu constatar que dinheiro que saiu do Corinthians foi parar numa empresa ligada à lavagem de dinheiro do PCC, primeiro comando da capital, a facção criminosa mais temida nesse momento no país. Pois bem, o relatório da polícia traz uma série de apurações indicando que Augusto Melo e o Corinthians têm ligações com o crime organizado. São vários os movimentos que envolvem contratações de atletas da base. A polícia chega a descrever as pessoas ligadas ao PCC com participação em negociações, entre elas o Tripa e também o Cristiano Linot. O Tripa é apontado como operador financeiro da FAC e o verdadeiro controlador da UJ Futebol, que é a empresa que acabou por receber o dinheiro que inicialmente saiu do Corinthians. Segundo a polícia, a UJ Futebol e a Lyon Soccer Sports eram as empresas usadas para movimentar recursos de origem ilícita e coagir empresários a ceder atletas e percentuais comerciais. A polícia conseguiu constatar pelo menos uma ligação da UJ com um atleta da base do Corinthians no movimento suspeito. Importante dizer também que esse primeiro relatório e investigação vai causar a abertura de outros 10 inquéritos policiais com investigações em diversas frentes. Importante contar, antes de falar sobre São Paulo e Água Santa, só para completar sobre o Corinthians, o relatório policial que já ficou pronto aponta que o Augusto Melo, o presidente afastado do Timão, tem negócios com a UJ desde quando ainda era dirigente do União Barbarense. E pessoas ligadas ao Augusto também fizeram uma série de negócios com essa empresa. A polícia ainda apontou Augusto como alguém que contratou pessoas supostamente criminosas, citando especificamente o Marcelo Ninja Salles, que era chefe de gabinete da presidência, e o Capetinha, que era diretor de tecnologia. O relatório também conta que o Augusto Melo se beneficiou de doações do Buzeira durante a sua campanha, até por isso a gente constatou a presença do Buzeira em alguns movimentos ligados ao Corinthians. E que o presidente, agora o presidente afastado do Corinthians, o Augusto Melo, chegou a ser ameaçado por um agiota que o cobrava dinheiro, o pagamento da grana, sob risco de morte, um verdadeiro caos. Sobre São Paulo e Água Santa, também de acordo com esse relatório policial, o Água Santa tem muito envolvimento com o crime organizado. Pessoas do crime organizado estariam à frente do clube de Diadema, cidade vizinha a São Paulo. Essa é uma especulação que existe por aqui há bastante tempo, mas agora pela primeira vez a polícia coloca isso de forma oficial. Sobre o São Paulo é importante esclarecer, tá? Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa envolvida nas investigações, não há nenhuma suspeita contra o São Paulo. O que a polícia apurou é que há um negócio envolvendo um jogador que passou pelo São Paulo com ligação com a UJ. A polícia assegura que não tem nada contra o tricolor. Esse jogador é o Juan, que pertencia à União Barbarense. O São Paulo se defende afirmando que não tinha a mínima noção de que a contratação do Juan poderia ter qualquer ramificação com o crime organizado. A polícia confirma a versão do São Paulo e não coloca o São Paulo como suspeito. Apenas houve o destaque de que um atleta que defendeu o São Paulo e depois foi negociado com o Southampton, o Juan, tinha um empresário ligado a essas investigações. Matheus Araújo e Murilo são outros dois atletas, esses que pertenceram ao Corinthians, que tinham empresários ligados ao crime organizado, tudo de acordo com a Polícia Civil.